A paz do Senhor a cada um dos irmãos em Cristo, nosso Senhor e Salvador. É com muita alegria que aqui estou mais uma vez diante da presença do nosso Deus para estar trazendo uma palavra de fé e de esperança para a minha e a sua vida. Irmãos, desde já eu quero pedir a cada um de vocês que ainda não é inscrito nesta página, que você se inscreva, que você compartilhe, para que mais pessoas venham a ser alcançadas pela palavra de Deus. Irmãos, é motivo de muita alegria de nós estarmos aqui mais uma vez e agradecer a Deus por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido de mais um dia de vida. Talvez você não tenha agradecido a Deus neste dia, mas eu creio que grandes coisas fez o Senhor por você e grandes coisas faz o Senhor por cada um de nós. Eu queria compartilhar uma palavra de Deus para a minha e a sua meditação, que se encontra, aleluia, no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 3, aleluias. Capítulo 3, versículo, aleluias, 36, apenas um versículo. Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 36, que vai dizer assim a palavra do Senhor. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Irmãos, nós sabemos muito bem que Jesus veio a este mundo para nos dar gratuitamente a vida eterna. E nós sabemos muito bem que é de graça. Ou seja, nós é salvo pela graça, mas não foi de graça. Porque para Deus foi muito caro o preço que Ele pagou para que eu e você tivéssemos vida. A Bíblia diz que Jesus, por onde Ele passava, Ele pregava o Evangelho. E as pessoas se maravilhavam com os seus ensinamentos e com as doutrinas da qual ele falava para cada um. E a Bíblia diz que em muitos momentos se levantava aqueles que não queriam nada com Deus, não acreditavam em Jesus, por ele não ter aparência, não ser formoso. Muitas pessoas não davam crédito nenhum por conta disso. Mas hoje nós sabemos que Jesus era a luz e permanece sendo a luz do mundo. Ele veio para os que são seus, mas os seus não receberam, porque eles criaram um personagem de Jesus totalmente diferente de como Jesus viria a esta terra. Moisés deixou bem claro que se levantaria um profeta entre os irmãos dele, ou seja, sobre a nação de Israel, o qual era mais poderoso do que ele, que esse tinha a palavra da vida eterna. E era para que aqueles homens que ficaram por conta da lei, pelos ensinamentos, prestassem muita atenção, para que quando Jesus chegasse, ele pudesse anunciar ao povo. Mas aquele povo ali, aqueles fariseus e sacerdotes, eles começaram a se corromper no decorrer da história. Eles começaram a se corromper, começaram a largar os fundamentos, os princípios dos ensinamentos para se unir a um povo pagão. Você vai ver que quando Jesus é condenado ali diante da multidão, eles gritam bem alto dizendo, olha, Pilatos diz, crucificarei o vosso rei. E aqueles sacerdotes, fariseu e escriba, eles dizem, nós não temos um rei senão César. Ou seja, eles abandonaram a fé, os ensinamentos da qual eles tinham na sua mão, porque eles acreditavam que Jesus podia ser um falso profeta. Mas a Bíblia deixa bem claro a forma que Jesus seria, a forma que ele ensinaria, a forma que ele se comportaria. Mas aqueles homens não deu crédito nenhum.
E hoje nós vemos que as pessoas estão da mesma forma. Eles não estão dando crédito nenhum para Jesus, mas estão tirando o crédito dele para dar para a mãe dele. E nós sabemos muito bem que a mãe de Jesus nada pode fazer por nós. Mas muitas pessoas, por trazer uma tradição e um costume totalmente enganoso, essas pessoas estão se prendendo a palavras e tradições, da qual o Senhor não permite. A Bíblia vai dizer em 2 Timóteo, do capítulo 3, 16 e 17, 2 Timóteo 3, 16 e 17, que toda a Escritura, ou seja, toda a palavra é inspirada por Deus. Se o Senhor nos ensinou que o caminho e a verdade e a vida é Ele, nós temos que crer nisso. Nós temos que crer nesta palavra, porque senão nós estaremos cometendo o mesmo erro que cometeram aquelas pessoas naquela época. Muitas pessoas dizem que os judeus mataram a Cristo, crucificaram a Cristo. Mas você tem que aprender que era necessário que as Escrituras se cumprissem. E hoje ela vai se cumprir novamente. Hoje a graça está para o gentil, ou seja, para nós. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos deu gratuitamente. Mas esse tempo da graça para o gentil vai acabar também. Por quê? Porque o gentil, ou seja, essas nações que não querem nada com Deus, elas também vão abandonar esse privilégio da qual o Senhor tem nos dado. As pessoas vão rejeitar. E quando elas rejeitar, acabará o tempo da graça para o gentil e se voltará toda a atenção para Israel novamente. Ou seja, aí o Senhor vai afirmar que Ele está estabelecendo o qual Ele tem prometido para o povo dele. Que o povo que rejeitar, aquela nação que rejeitou a Jesus, elas pagaram o preço muito alto. Elas pagaram o preço muito alto. Porque a Bíblia diz que a salvação vem através de Jesus Cristo. E não é por obras, é pela graça. É dom gratuito de Deus, Ele dá gratuitamente para cada um que nele crê. Mas Ele afirmou que quanto o tempo do gentil aí tiver a graça, o povo de Israel estará como se fosse debaixo de um jugo. Mas o que acontece? Esse tempo do gentil vai acabar. Quem tiver de se converter, que se apresse. Busque o Senhor enquanto é tempo, porque esse tempo do gentil está chegando ao fim. Ele está se aproximando do fim. E aonde Jesus vai tratar com o povo de Israel novamente, vai voltar a tratar. Ou seja, os gentios que se converteram estão segurados pela promessa de o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele diz, olha, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Se eu e você tem a nossa fé alicerçada em Cristo Jesus, nós fazemos parte desta promessa, que Ele diz que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, ou seja, não provará da vida que está por vir. Por isso o Senhor foi bem claro dizendo, olha, não há salvação em outro lugar. Porque a salvação é através do Filho. A Bíblia diz, eu estou aqui muito próximo, aqui quase na mesma página, que vai falar em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todos que nele crêem não pereçam, mas venham a ter a vida eterna. Ou seja, todos aqueles que nele crê. Se você crê em Maria, possivelmente você não vai ter a vida eterna. Porque Maria, por ela só, ela não pode se salvar e nem dar salvação para nenhum de nós. Assim como Pedro, como João e Tiago também não pode dar a nós a vida eterna. Porque a Bíblia vai deixar bem claro que os próprios apóstolos, eles debatem muito a respeito disso, como nós já lemos. Paulo vai se apresentar na Macedônia mais Barnabé,
e você vai ver que aquele povo quer sacrificar a eles como oferenda. E Paulo mais Barnabé, entrando no meio da multidão, rasga suas vestes, dizendo: não façam isso, porque nós somos homens sujeitos às mesmas coisas que vocês. Nós apenas ensinamos que vocês devem obedecer ao Deus vivo. Não é a nós que vocês têm que prestar honra e nem glória, mas sim aquele que nos enviou até vocês pela graça. Ou seja, é através de Jesus Cristo que vocês são salvos. E a Bíblia deixa bem claro que eles tiveram séria dificuldade para que aqueles homens parassem. E hoje nós vemos que o que os apóstolos ensinou, as pessoas hoje estão adotando de forma errônea, de formas erradas, para atrair os seus próprios prazeres e os seus próprios interesses. A Bíblia diz que Paulo ensinou a Timóteo, dizendo: olha, Timóteo, cumpre o teu ministério, seja firme, porque chegará um período que você vai pregar a sã doutrina e as pessoas não vão aceitar, porque elas estão levantando os doutores e, digamos em outras palavras, mágicos, para fazer o que elas querem, para aliviar o que elas buscam, mas que não são o evangelho de Cristo, da qual ele estabeleceu. Que nós pregamos um evangelho que precisa ter renúncia. O evangelho precisa a gente renunciar a algo. E o que é que te prende nesta noite? O que é que te prende hoje para que você não busque o Senhor? Você já parou para pensar? Quando as pessoas perguntam, diz assim: olha, irmão, você crê em Jesus? Creio. Você crê em Deus? Creio. O que é que te impede de buscar o Senhor? E tem pessoas que falam abertamente: nada me impede. E por que você não busca Ele? E as pessoas ficam sem uma explicação. Sabe, as pessoas estão vivendo num mundo totalmente tão enganado que nada impede de elas buscar o Senhor, e muitas delas diz que não vai porque não quer. E o tempo da graça está chegando ao fim para os gentios. Nós devemos saber claramente que o Senhor chegou e falou poderosamente através da sua palavra que o tempo do gentio vai chegar ao fim. E o Senhor deixa bem claro que aquele que não tiver guardado as suas palavras e não tiver permanecendo, essas pessoas vão ser largadas no lago de fogo. A Bíblia deixa os ensinamentos claramente para cada um de nós. A Bíblia deixa bem claro dizendo: olha, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram maus. Irmão, eu já falei tanto nos vídeos anteriores a respeito dessa palavra, que a salvação somente em Cristo Jesus, não há outro caminho, não há outro nome, não há como você ser salvo senão por Jesus Cristo. Por que que isso é tão difícil de você compreender e entender que não há salvação em outro lugar? Porque você tem pleno conhecimento, o pleno entendimento que não há salvação em outro nome, e mesmo assim você ainda tem se prostrado diante de falsos deuses. O que é falsos deuses? Falsos deuses são aqueles objetos ou até mesmo em pessoas que você o adora, esperando algo em troca. Ou seja, por que falsos deuses? Porque toda adoração tem que ser direcionada somente a Deus. Até o próprio Jesus, quando ensinou a orar, ele disse: olha, ora ao Pai em secreto, que não é para que ninguém saiba o que você está falando com o Pai em secreto, ou seja, com Deus em secreto. Mas quantas pessoas hoje não têm lotado as igrejas para buscar benefício próprio, para buscar algo para massagear seu ego, ou seja, para suprir as suas necessidades. Muitas pessoas hoje não buscam Jesus pelo que Jesus é, eles buscam interessado, assim como aquela multidão que se aproximava de Jesus só para tocar nele, não porque ele era. Quer algo interessante?
Quando Jesus entra em Jerusalém, uma entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, nós vemos claramente que aquelas pessoas que estavam ali, aquela multidão, cantava e louvavam a Deus. Bendito seja o que vem em nome do Senhor. Ou seja, ele estava glorificando a Deus, reconhecendo que Jesus era o Cristo, o Messias, do qual as profecias tinham anunciado para eles. Mas você vê que depois eles voltam tudo atrás no que eles cantaram, no que eles glorificaram. Quer ver um exemplo? Quando Jesus estava sendo crucificado, aquelas pessoas murmuravam contra ele. Tinha uma multidão que dizia: crucifica Jesus e solta Barrabás. Cadê aquela multidão que buscava o Senhor, que cantava, que chorava? Na hora que Jesus precisou delas, elas foram inudibriadas, ou seja, enganadas por palavras de homem, para se levantar contra o próprio Senhor. Por isso, irmãos, para de ser fogo de palhas. Se você realmente adora o Senhor, seja fiel a Ele, seja temente a Ele, busque Ele pelo que Ele é. Tem um louvor que diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus, meu irmão. Você tem que ver Deus desta forma. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Agora pare de buscar Ele como se Ele fosse um mercado. Tem muitas pessoas que só vai diante do Senhor para buscar, e não para oferecer, e não para glorificar. Tem dias que você se depara com a multidão de pessoas ali buscando, mas quando é um culto de ensino, as pessoas não estão lá. Ou seja, as pessoas querem algo do Senhor, mas não querem aprender dele. As pessoas querem ter uma vida bem estruturada, mas não querem aprender os ensinamentos para ter uma vida estruturada. As pessoas querem porta aberta, mas não querem aprender do Senhor como fazer para que as portas sejam abertas. Irmão, nós estamos vivendo uma época de pessoas que não querem o Senhor pelo que Ele é, mas sim pelo que Ele faz. É só aquele ditado: venha a nós, venha a nós, venha a nós, venha a nós. Mas quando se trata de agradecer pela a misericórdia e a bondade, as pessoas fogem. As pessoas não querem compromisso com Deus. E o tempo da graça está chegando ao fim para os gentios. Irmãos, se a tua oportunidade de se converter ao Senhor é essa, se converta. Busque Ele. Porque a Bíblia deixa bem claro: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas porém aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas sim a ira de Deus. Sobre ele permanece. Não queira participar, irmãos, do castigo que será lançado sobre os ímpios e os demônios. Porque a Bíblia deixa bem claro que este castigo será tão severo que as pessoas vão chorar, vão ranger os dentes de tão temor e terror que vai ser naquele dia. O inferno, irmão, não é um desenho. O inferno é real. O inferno não é um lugar onde você vai passear. O inferno é um lugar onde você vai ser torturado para a eternidade. O inferno é um lugar onde os demônios não querem ir para lá. O inferno é uma cadeia, é um lugar preparado para ser a prisão de Satanás para toda a eternidade. Veja hoje, você pode entrar, por alguma falha você pode ser preso, mas você sairá algum dia. Por algum motivo você pode sofrer algumas consequências, mas depois você estará livre. Mas no inferno não, irmão. A Bíblia diz que aquele que entrar lá, que entrar naquele lugar, não sairá mais. A Bíblia diz que quando Jesus passava por Gadara, a região de Gadara, veio um homem endemoniado, conhecido como Gadareno.
E a Bíblia diz que este homem, ou seja, os demônios que estavam possuindo ele, quando viu Jesus, disse: eu te rogo para que não me expulse. E Jesus disse: olha, te cala, pode se calar, porque a missão do Filho do Homem é para libertar todos aqueles que estão em cativo. E aquele homem deixa bem claro, dizendo: olha, eu sei quem tu és, eu sei quem tu és, mas eu te rogo que não nos mande para o inferno, não mande nós para lá. E Jesus olha para ele e diz: se cala. Ou seja, os demônios conheceram Jesus quando viram ele e rogaram a ele para que não mandasse ele para o inferno, mas sim que mandasse ele para uma quantidade de porco que tinha ali naquele lugar. E Jesus disse: vocês querem ir para lá, então vai. E eles foram. Era tantos demônios, irmão, que estavam sobre aquele homem, tantos demônios que tinham aprisionado aquele homem, que escravizado aquele homem, que quando entraram nos porcos, os porcos se precipitaram de rebanceira abaixo e caíram no mar e se afogaram. Sabe o que eu aprendo? Algo interessante, meus irmãos. Que os demônios, mesmo não tendo compromisso com Deus, mesmo não crendo, ou seja, não se convertendo, eles conheceram o Filho de Deus. Eles sabiam que Jesus que estava ali tinha um poder sobre eles para expulsá-los e para mandar de volta para o inferno. Mas eles ficaram muito trêmulos. Eles rogaram ao Senhor que não mandasse eles naquele momento. E eles ainda argumentam dizendo: ainda não é chegada a nossa hora. Já viesse nos atormentar? Nós sabemos quem tu és. E Jesus diz: cala, porque o povo não pode me conhecer pelo que você vai dizer, mas sim pelo que eu sou. Por isso eu te expulso, vaza daí deste homem, liberta este homem. E aqueles demônios saíram e foram para os porcos. E nós vemos, irmãos, algo interessante também, que aonde Jesus estava, ele não jogava flor, nem jogava lenço, nem jogava nada para que o demônio se manifestasse. A Bíblia vai dizer que Jesus estava pregando no conselho ali, no templo, e imediatamente, só em Jesus pregar a palavra, um demônio se manifestou lá no meio deles. Está entendendo? Ou seja, onde a palavra do Senhor está verdadeiramente, não tem necessidade de você fazer ritual, não precisa você fazer nada. Apenas a palavra de Deus é o suficiente para curar, para libertar e para salvar. Por isso, o Senhor nos ensinou que aonde que nós vá, nós devemos pregar a palavra, que o Senhor é quem faz a obra. E eu gosto muito quando o Senhor ele fala para os seus discípulos, dizendo assim: olha, ide e pregai o evangelho a todo mundo e a toda criatura. Aqueles, porém, que creem e for batizados serão salvos, porém aqueles que não creem serão condenados. E nós vemos hoje quantas vezes nós não temos ensinado dentro da palavra de Deus que o batismo é para os que crerem, não é para quem não crê. O batismo é para a remissão de pecado, é quando uma pessoa tem plena consciência que ele é um pecador, que ele necessita e precisa de Jesus Cristo para ser salvo. Mas tem muitas pessoas hoje que ainda levam as tradições do Pai, uma enganação tremenda. E quando nós falamos, essas pessoas ficam bravas, fica até mesmo por não compreender, deixa de falar muitas das vezes com a gente. Mas a verdade é essa. Não é o que eu faço que vai justificar cada um de vocês, mas sim o que é a palavra. É a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz: olha, a honra e a glória é do Senhor. Tudo é dele e para ele. A Bíblia vai dizer em Colossenses 3,17:
Colossenses 3,17. Aleluia. Vamos ver o que a Bíblia vai dizer em Colossenses. Aleluia. Deixa eu... Colossenses 3,17. Diz assim, olha o que a palavra diz em Colossenses. E quando fizerde por palavras ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Ou seja, quando nós fazemos alguma coisa, que seja a honra, que seja a glória para o Senhor, porque tudo pertence a Ele. Sem Ele nada podemos fazer, essa aqui é a verdade. Aleluia. E outra, a palavra ainda diz mais, em Colossenses ainda, capítulo 3, verso 9, é assim, ó. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despedis do velho homem como os seus feitos. Ou seja, aquele velho homem já não pertence mais a nós. Nós agora somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós já despide, ou seja, nós já despide. É uma palavra que a minha língua não consegue pronunciar, mas fala assim, despide do velho homem com os seus feitos. Ou seja, você agora não é mais aquele homem velho. Você agora é um novo homem na presença de Deus. Por isso, é necessário que você fale a verdade. Antes você vivia na mentira, na prática da enganação, mas hoje não. Vocês agora são servos do Deus vivo e vocês têm que falar a verdade um para os outros. E sempre lembrando que a honra e a glória é do Senhor, não é nossa. Sempre foi para Ele a honra e a glória. E a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória, ou seja, com ninguém. Porque só a Ele pertence a honra e a glória. Mas tem muitas pessoas hoje, nos dias que vivemos, que estão buscando honra e glória para si. E onde essas pessoas estão sendo envergonhadas, estão caindo, estão fraquejando na fé, achando que por elas podem fazer alguma coisa e elas não podem fazer nada. Ou seja, eu mesmo nada posso fazer sem Jesus na minha vida. Tudo que eu faço é por Ele e para Ele. Porque, olha, veja bem, muitas das vezes nós queremos trazer uma palavra para impactar as pessoas, para causar, para chamar a atenção das pessoas. Mas o Evangelho de Cristo não é isso. O Evangelho de Cristo é que nós devemos pregar a palavra e deixar que o Espírito Santo de Deus é que fale. Porque Ele sabe com qual pessoa Ele vai tratar, com qual pessoa Ele vai falar, com qual pessoa Ele vai exortar. Não é o que eu quero, mas sim é o que o Senhor quer. E a Bíblia diz, olha, não temeis quando vocês for levados diante das autoridades, até mesmo nas sinagogas, com o que vocês haveis de dizer, porque o Espírito Santo de Deus, na hora, Ele vos ensinará tudo o que deveis fazer, ou seja, falar. Não temas. Muitas das vezes a gente é convidado para ministrar uma palavra e a gente entra na nossa falha carnal, fica trêmula. Claro que a gente tem que ter temor, mas a gente fica com mais temor, não da palavra, mas sim com o que há de levar. Porque a gente na hora diz agora, que palavra que eu vou levar para este povo? E muitas das pessoas lê um versículo, lê outro versículo, lê um capítulo, lê um texto e não vem nada. É porque eles esquecem que a palavra é de Deus. Você precisa se preparar? Claro que precisa. Mas na hora certa é o Senhor quem vai te dar as palavras. Creia somente nele. Foi Ele que disse, olha, aprendei de mim, que sou manso. Ou seja, tudo que vocês precisar, eu darei na hora certa, no momento certo. Não precisa se desesperar. Fale de mim para as pessoas, fale quem eu sou. Fale para as pessoas que eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Fale para as pessoas que eu vou para o Pai e voltarei para buscar cada um que crê em mim.
e que permanecer em mim. Fale para as pessoas que aquele que crê em mim terá vida eterna, mas porém aquele que não crê em mim estará debaixo da ira do meu Pai. Porque meu Pai, Ele me enviou não para fazer a minha vontade, mas sim a vontade dEle. Veja que preço que eu estarei pagando para cada um de vocês ter a oportunidade de estar onde eu estiver. Aleluias. Irmão, Jesus foi muito claro quando ele disse: olha, eu vim ao mundo não para condenar o mundo, eu vim para salvar o que estava perdido. A Bíblia diz que quando Paulo está dando ensinamento nas sinagogas para os judeus e para aquele povo que estava ali, aquela multidão ali dos gentios, Paulo deixa bem claro dizendo assim: olha, primeiramente eu fui enviado para pregar para vocês, que são filhos, que são um povo eleito, que o Senhor escolheu, mas eu vejo que vocês se julgaram que não são dignos da vida eterna. Se vocês acham que não são dignos da vida eterna, eu vou fazer conforme o Senhor me ensinou, que é sacudir o pó da minha sandália e ir pregar para os gentios. E aqueles que o receber, o Senhor lhe dará a vida eterna. Mas como vocês não quiseram, espere que o Senhor te dê mais uma oportunidade. E hoje é o que nós estamos vivendo. O Senhor deu uma oportunidade para o gentio e esta oportunidade está chegando ao fim. A vida eterna é essa, que todos creiam em Jesus Cristo como o único Filho de Deus e que o sacrifício dele é o necessário para que nós venhamos ser justificados diante de Deus. Se você não acredita nisso, você permanece debaixo da ira de Deus. Ah, irmão, mas eu creio em Maria, eu creio em Pedro. Não, a Bíblia não é, ela deixa bem claro que a crença não é para ir em Pedro no sentido de adorar Pedro. Não é no sentido de adorar Maria. A adoração só tem que ser mente dirigida ao Senhor Deus. Só para Ele, toda honra e toda glória. Mas tem pessoas que falam bem assim: ah, mas eu não adoro. Adora sim, irmão. Se você fazer uma análise da sua vida, o que é adoração, você vai ver que você tem adorado Maria até mais do que Jesus. A sua adoração é voltada só para Maria, para Pedro, para João, para Sebastião, para tudo quanto há. Mas para Jesus não. É como se Jesus não tivesse poder em si para fazer nada. Por isso que as pessoas estão vivendo de tradição, assim como os judeus viviam de tradição. Você vai ver o próprio Paulo dando um exemplo, dizendo: olha, eu vivia na tradição dos meus pais. Eu achava que eu estava sendo zeloso com a palavra de Deus, mas eu estava agindo da forma errada. Porque eu estava perseguindo a igreja de Cristo, eu estava, como é que diz? Assolando e até mesmo humilhando. E muitas das vezes levando a cativo para que eles fossem rejeitados e até mesmo condenados à morte. Mas o Senhor me mostrou que eu estava errado. Porque o propósito dele é de salvar todos que nele crê. E eu achava que só eu e os judeus, ou seja, os sacerdotes, era que seria salvo. Mas o Senhor mostrou que ele é misericordioso. Por isso, nós que somos gentios não podemos de forma nenhuma desperdiçar um presente tão grandioso, esse que Deus deu para nós. Nós não merecíamos, irmão. Nós é um povo idólatra. Nós é uma nação que adora muitos deuses. Nós é uma nação que adora qualquer um que se faça Deus. Esta foi uma oportunidade que o Senhor nos deu para que nós conheçamos verdadeiramente quem é o Deus verdadeiro. E abandone toda a nossa prática pagã. E largue toda esta tradição mentirosa e enganosa imposta pelo homem. Está aqui, ó. Tudo que nós precisamos está dentro da palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que nós somos pecadores de uma forma, de um grau tão alto, que nós não merecíamos. Mas a Bíblia diz que o Senhor gratuitamente se deu
Tem muita da gente que Deus se dando por ele ainda não quer. Você vê o tamanho da falha e o tamanho do pecado que está sobre o homem. Mas a Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, verso 9, se nós confessarmos nossos pecados diante do Senhor, Ele é justo e fiel para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Não importa o tamanho do seu pecado, você precisa confessar diante de Deus e ter fé. Somente tenha fé que o Senhor é poderoso para te perdoar, te purificar de toda injustiça. No caso, se até isso você não crê, você estará debaixo da ira do Senhor. E a Bíblia diz que Deus derramará sobre os ímpios, sobre os pecadores, e sobre os demônios, e sobre os falsos profetas, e sobre a besta, e sobre o anticristo, toda a sua ira. E a porta do inferno será trancada, e nunca mais ninguém sairá de lá. Não vai cessar o castigo, não vai parar, vai continuar perpetuamente, para sempre aquele castigo. Não vai ter, meu irmão, vai ser terrível. O que eu tenho para dizer, vai ser terrível quem for para o inferno. E o Senhor tem dado a oportunidade agora de as pessoas buscar Ele. Cabe a você buscar, acreditar ou desacreditar. Que o Senhor te abençoe com essas palavras e que você creia no Filho de Deus e que você receba esta vida da qual o Senhor Jesus tem colocado diante de você gratuitamente. Para você é de graça, mas não foi de graça, porque o Senhor pagou um preço muito alto. Eu quero orar por você. Poderoso Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é com muita alegria, Pai, que eu te apresento, Senhor, mais uma vez, estas palavras da qual o Senhor, Pai, me deu a oportunidade de falar com cada um dos meus irmãos. Que o Senhor venha abençoar eles poderosamente, que o Senhor venha curá-los, que o Senhor venha libertá-los, e que eles saibam, Pai, que só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Que quem crê no Senhor, Pai, tem a vida eterna, mas porém aqueles que não crê não verá a vida. Por isso, Pai, eu te apresento a vida de cada um que parou para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor, meu Deus, venha permitir que as Tuas palavras entrem no coração de cada um deles e que eles possam, Pai, te render graças e glória e honra, porque só o Senhor é digno de honra e toda glória. Que o Senhor abençoe cada família, que o Senhor abençoe cada irmão, que o Senhor venha abençoar a minha família e a família de cada um, Senhor, que é escrito nesta página. Que o Senhor venha cobrir eles de toda sorte de bênção. E que o Senhor esteja comigo, Pai, para onde que eu for, para que eu venha sempre falar a Tua verdade, para que todos que no Senhor crê não pereçam, mas que venham ter a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe e nos guie com temor e tremor a Tua palavra, para que nós não venhamos falar o que queremos, mas sim o que o Senhor quer. Que o Senhor nos abençoe e nos livre de todo mal, agora e sempre. Amém. Amados irmãos, que o Senhor te abençoe poderosamente. Este foi mais um vídeo do canal Experiência da Bíblia. E eu sou Naldo Vieira. Não deixe de compartilhar, não deixe de seguir a nossa página. Compartilhe para que mais pessoas saibam que só através de Jesus Cristo é que ele pode ter a vida eterna. Caso contrário, eles sofrerão a ira de Deus. Não queira estar diante do Senhor para sofrer a ira dele, mas antes esteja do lado dele para a vida eterna. Que o Senhor te abençoe poderosamente em nome de Jesus.